Muito obrigada por se juntarem a nós neste domingo soalheiro para uma conversa que eu sou suspeita, eu sei, mas eu acho que tem tudo para correr bem. O meu nome é Carmo Lico, eu vou estar convosco nesta viagem sobre um tema tão interessante, que é o envelhecimento. O envelhecimento que, sim, é inevitável, mas a forma como nós cuidamos da nossa pele pode fazer a diferença. E nós hoje vamos saber como podemos cuidar da nossa pele assim de uma forma holística, com três grandes pilares: a ciência, a nutrição e a mente. Para isso, tenho um painel maravilhoso de mulheres. A quem peço uma salva de palmas, por favor. É muito cedo, mas nós já conseguimos. Bom dia. Eu vou passar a apresentar. Temos então a doutora Sofia Borges, que é dermatologista e que nos vai falar sobre os cuidados essenciais para a pele. Ao lado, temos a nutricionista doutora Mafalda Rodrigues Almeida, que nos ajudará a entender o papel da alimentação na saúde da pele. E lá ao fundo temos a doutora Joana Gentil Martins, que trará assim uma perspectiva sobre o impacto psicológico do envelhecimento e a importância do autocuidado. Começamos. Sejam muito bem-vindas. Eu tenho a certeza que estão entusiasmadíssimas, eu também estou, e espero que este entusiasmo se estenda para esta plateia, que convido a refletir connosco. Eu gostava de começar com uma pergunta assim geral, eu acho, assim para quebrar o gelo, também com vocês, que vocês estejam atentos, porque não, a conversa não é só aqui, vocês também fazem parte. E começava por perguntar qual é que é o maior mito sobre o envelhecimento da pele que ainda encontram na vossa área. Doutora Sofia, está aqui mais perto de mim. Acho que um dos maiores mitos, se calhar foge aqui um bocadinho deste tema, mas que a pele oleosa envelhece menos. Isso é um mito? Como assim é um mito? Eu digo pele oleosa, quer dizer, agora não, mas eu achei que estava um passo à frente por ter a pele oleosa. Meu Deus, fala-me mais sobre isso. Infelizmente, a maior parte das pessoas pensa que o óleo é hidratação e que isso faz com que ao final de alguns anos as rugas sejam menores, mas não. Na maior parte dos casos, uma pele oleosa está associada à inflamação. Ok. Maior inflamação, maior a quantidade de enzimas que degradam colagênio, portanto, a longo prazo vai levar a uma maior degradação da saúde da pele e, portanto, maior envelhecimento. Faz sentido. Não sei se gostei, mas seguimos. Uma boa notícia, por favor. Um mito na área da nutrição. Eu acho que na nutrição tem muito a ver com a questão da acne também. Acne, eczema, pele atópica, de que a alimentação não tem impacto. E aquilo que nós vemos é que de facto tem muito. Às vezes é um impacto de mais médio, longo prazo do que propriamente curto prazo, e isso é que leva a que seja depois um mito. Ok. Também relacionado com a inflamação, imagina. Exatamente. Regulação hormonal, etc. Faz sentido. Doutora Joana. Sim, na área da psicologia, que foge aqui um bocadinho esta parte, mas eu acho que esta questão do envelhecimento está muito associado a perdermos o nosso valor enquanto pessoas, não é? Porque nós estamos aqui muito em termos de já não sou bonita, já não posso fazer isto, já não posso fazer aquilo, quase como se quanto mais idade nós temos, seja refletido a nível da pele ou não, que tira o nosso valor enquanto pessoas, ou que já não vamos ser escolhidas, ou as pessoas vão julgar-nos e então temos que mudar, não é? Eu acho que isso é um mito. Sim, dentro da área da psicologia. Um grande mito, mesmo. Acreditava em algum... Eu começo já, não é? Comecei logo enganadíssima. Mais alguém que acreditava em algum destes mitos? Estás comigo, não é? Pele oleosa. Mais ninguém. Temos uma plateia tão informada. Maravilhoso. Então seguimos. E começamos aqui no pilar da ciência com a doutora Sofia. E eu pedi-lhe que nos explicasse um bocadinho o que é que acontece na prática à nossa pele à medida que envelhecemos. Acho que a primeira coisa que nós temos que saber e pensar é a pele é um órgão. Ela é tão acessível e tão visual, nós vemos tanto ao espelho, que nos esquecemos disso. Esquecemos que é um órgão e é, se calhar, o maior órgão que nós... Não é se calhar, é mesmo. O maior órgão que nós temos. E, portanto, ela vai envelhecer como todos os outros órgãos envelhecem. A diferença é que nós vamos vendo, vamos acompanhando. Os outros, às vezes, também deveríamos acompanhar, mas não é assim tão fácil visualizarmos esse envelhecimento. E o que acontece com as nossas células, sejam elas da pele, sejam elas do coração, sejam elas do rim, é que elas vão perdendo funções, elas vão perdendo algumas das suas capacidades, não só de proliferação, ou seja, de formar outras células, que isso também tem a ver com a capacidade dos órgãos regenerarem ou não, mas acima de tudo com as funções que essa célula faz.
estamos aqui no colagênio, sabemos que o colagênio é produzido pelos fibroblastos. Os fibroblastos, o que vai acontecendo ao longo do tempo é que perdem a sua capacidade de síntese dessa molécula, para além de que todo aquele que existe acaba por ser degradado. Portanto, acima de tudo, é pensarem nisto. É um processo que nós denominamos de senescência, é um nome muito pomposo, mas que acaba por dizer apenas isto, que as células perdem a sua capacidade de síntese, a sua função propriamente dita. Sim. E há fatores que aceleram o envelhecimento da pele? Podemos realmente evitar de alguma forma aqui o envelhecimento precoce? Há boas notícias? Uma luz ao fundo do túnel, pelo amor de Deus? Sim, eu gosto de ver o copo como meio cheio. Boa. Nós sabemos que o envelhecimento da pele é, diria de uma forma global, 50-50. Ok. 50 influenciado pelos fatores externos, 50 os fatores internos, ou seja, a nossa genética. Aquilo que nós já estamos pré-definidos é que o envelhecimento vai acontecer. Por mais que eu diga, eu não quero ter arrugas, ou eu não quero envelhecer, em 50% dos casos isto vai acontecer, não é? 50% do nosso envelhecimento acontece, seja ele, qual seja o lado que a gente vai escolher. Mas gosto de ver o meio cheio neste sentido, em que 50% depende de mim, depende daquilo que eu faço, depende dos meus hábitos. Não estamos a falar só de hábitos de skincare, de melhoria. Eu penso muito em skincare como um hábito, um bom hábito de vida. E estes bons hábitos de vida têm que fazer parte dos nossos pilares, sejam eles da alimentação, que é fundamental, de exercício físico, e claro, a skincare faz aqui uma melhoria a nível de saúde, mas é importante termos a noção destes 50-50. Sim, faz sentido. E dentro do que é a skincare e uma rotina de skincare, o que é que considera essencial para prevenir o envelhecimento? Quais é que são os ingredientes ou os hábitos que devemos priorizar? Eu acho que já começa a ser clichê, mas a maior parte das pessoas ainda não sabe. Protetor solar. Se querem um creme anti-rugas, não há volta. Comecem por um protetor solar. Comecem por escolher um que seja uma cosmeticidade apropriada para o vosso tipo de pele, uma cosmeticidade que possa substituir o vosso creme hidratante. E comecem por aí. E já que estamos numa sessão de colagênio, estamos a tentar preservar o nosso colagênio. E a melhor forma de preservarmos o nosso colagênio é lutarmos contra os dois fatores externos que mais estão aqui à nossa mão e que mais degradam o colagênio. Sol, em primeiro lugar, e tabaco. E quando nós falamos em sol, tabaco não metam um cigarro na boca, claro. Eu tinha dito trabalho, eu já a pensar, eu posso não trabalhar? Era tabaco. Era bom. E o sol, protetor solar, se ele entrar na nossa rotina como um creme hidratante e não associarmos à praia ou algo diferente, vai ser muito mais fácil. Sim. Nós já vamos voltar ao protetor solar, mas eu pegava aqui primeiro no colagênio, porque ele é realmente fundamental para a firmeza e para a elasticidade da nossa pele, mas lá está, a produção vai diminuindo ao longo do tempo. E eu gostava de saber quais é que são as melhores estratégias dermatológicas para estimular a produção de colagênio e minimizar a sua degradação. Queremos que ele fique connosco. Assim, no dia-a-dia é isto, é preservar o que temos. Sim. E o preservar o que temos tem muito a ver com esta parte. E minimizar a sua degradação. Okay? Minimizar a inflamação, minimizar a exposição solar. Do ponto de vista dermatológico, aí sim, os químicos e a maquinaria já nos ajuda a tentarmos... Os químicos ajudam, vocês ouviram um químico e pensaram, os químicos... Não, os químicos ajudam, gosto tanto disto. Ajudam muito. O que é que nós queremos? Queremos que aquela célula que eu estava a falar na parte inicial, o fibroblasto, se mantenha acordado. Que mantenha a sua função. Para isso, ele necessita de estímulo. Okay. E esse mesmo estímulo, tal como quando nós vamos ao ginásio e queremos que o músculo trabalhe, não trabalhe, mas criarmos massa muscular, aqui vamos querer que aquela célula produza aquilo que nós queremos, colagênio. Para isso, ou vamos estimulá-lo de uma forma física, ou vamos estimulá-lo de uma forma química. Na forma física, isso vocês já começam a ouvir em muito lado. Tem lasers, radiofrequência, ultrassons. Eu sei que nós somos invadidos por nomes,
Muitas vezes recebo mensagens, o que é isto, o que é aquilo, isto funciona, não funciona? Às vezes é saber encaixar numa destas caixinhas. O que é um laser, o que é uma radiofrequência, o que é ultrassom. Mas quando estamos a falar em estimulação de colagênio, melhoria da textura da pele, melhoria da tensão da pele, não cair tanto, estamos a falar de um método, neste caso mecânico, mas ou uma luz ou algo mais acústico, vai gerar uma energia térmica ou uma energia fotoacústica que vai fazer com que aquela célula mantenha a sua capacidade de produção. Alguns químicos, nomeadamente bioestimuladores, fazem exatamente o mesmo, de uma forma injetável. Injetável, isso mesmo. E agora vamos ao protetor solar, porque eu tenho um desafio. Eu acho, assim, eu confio na nossa plateia, mas mesmo assim, para alguém ainda enganado, o que é que haja, eu tenho um desafio, doutora. Será que nós conseguimos convencer toda a gente que o envelhecimento vem principalmente pelo sol e que o protetor solar é realmente a melhor arma contra o envelhecimento? Sim, acho que um exemplo muito visual. Eu acho que a pele é visual. Nós vemos a pele e queremos exemplos visuais. Isso. Todos nós temos certeza os nossos avós. Infelizmente já não tenho os meus, mas se olharmos sobretudo para as avós, comparem, por favor, a qualidade de pele do rosto com a qualidade de pele que têm do decote, ou daquelas zonas que habitualmente as nossas avós tinham sempre escondidas. Barriga, por exemplo. E vão perceber que as ruguinhas existem, que a pele está mais fininha, mas não tem manchas, as rugas não são tão profundas, e vão perceber uma diferença incrível da pele do rosto com a pele que está escondida, ou que esteve escondida ao longo dos anos. E vão perceber exatamente a diferença entre o impacto que o meio externo, neste caso a radiação ultravioleta, tem e a genética. A genética atua no corpo todo, o resto atua o que estava fora. E vão perceber onde é que eu quero chegar. Percebo. Eu acho que nós podemos unir-nos todos neste momento, fazermos aqui um ritual de iniciação aos cuidados da pele e fazer uma promessa conjunta que nós vamos todos ter mais respeito pelo sol e vamos todos começar a usar protetor solar. Assim, não é só para a praia, é sempre. E ainda por cima não é difícil, era o que tu dizias, o mais importante é realmente encontrar um protetor solar que seja prazeroso de usar. E ainda por cima a Vichy tem um, e juro que não me estão a pagar para dizer isto, mas é verdade, o Age Daily é maravilhoso. É mesmo. Há imensas, têm com cor, têm sem cor, têm papel oleosa, têm para todos. Vocês vão usar, e se não gostarem, depois vêm pedir justificações a mim. A Vichy deve estar a pôr as mãos à cabeça a pensar, meu Deus, o que é que esta está a fazer? Juro, isto é promessa. Vocês usem, e se não encontrarem nenhum que gostem, vêm pedir justificações a mim. E a gente encontra um que vocês gostam. Incluindo homens, que habitualmente têm assim a maior resistência, mas funciona muito bem. É verdade. Admito. Estamos? Estamos combinados. Então passamos para o segundo pilar. Obrigada, doutora Sofia. Passamos para o segundo pilar com a doutora Mafalda. E começamos com como é que a alimentação pode influenciar o envelhecimento da pele? Que nutrientes é que são assim essenciais para manter uma pele saudável? Eu acho que os principais são os antioxidantes, que é aquilo que nós conseguimos mais identificar. E os antioxidantes têm um papel muito importante, mas há uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que é, eles estão nos alimentos coloridos, portanto, eles não são só presentes nos alimentos estranhos, como o chá verde, por exemplo, ou as bagas de goji, que muitas vezes nós associamos, mas não, eles estão presentes desde a beterraba, aos espinafres, a uma laranja. Nós temos antioxidantes muito importantes para a nossa alimentação ao longo de todo o ano. O que acontece muitas vezes é que a nossa própria alimentação também muda. Se calhar no outono e inverno comemos coisas mais cozinhadas. Sim. E isso reduz um bocadinho o teor de antioxidantes. Eu tinha pensado nisso. No inverno isso acontece. Por um lado temos menos exposição solar, portanto também a nossa necessidade diminui. Por outro, temos mais essa questão. E depois também temos a questão da hidratação. Geralmente os alimentos mais ricos em água também estão mais presentes na altura do ano em que há mais exposição solar, que é no verão. Portanto a natureza até é bem pensada e, portanto, se nós tivermos uma alimentação que naturalmente corresponde a esta sazonalidade, vamos conseguindo encontrar estes antioxidantes. Que eu digo sempre, o truque é alimentos coloridos. Vamos buscar os alimentos de todos os tipos de cores e vamos buscar esses antioxidantes. Depois há a questão do colagênio, que estávamos a falar, não é? E há muitas pessoas que procuram suplementação, faz sentido, não faz, etc. Os estudos, a maior parte deles, têm evidência em pessoas
acima dos 40 anos, em termos de suplementação, porque nós temos uma produção bastante boa de colagênio. Agora, evidente que há outros fatores que influenciam. Se for uma pessoa de 25 ou 30 que tem uma alimentação muito desadequada, muito stress e é sedentária, se calhar vai precisar de fazer suplementação antes de uma pessoa de 45 que é super saudável, fisicamente ativa, não é? E, portanto, isto também depende das individualidades. Exatamente. Mas o colagênio é realmente importante para o envelhecimento da pele e nós vamos buscar, sobretudo, alimentos que têm proteína. E isto, hoje em dia, é um tema controverso, no qual eu não gosto muito de me meter. Mas era justamente aí que eu ia. A minha próxima pergunta era exatamente essa. Era que nutrientes e alimentos estão mais eficazes na prevenção e que podem, então, retardar o envelhecimento da nossa pele. Proteínas, mas não são adicionadas, são proteínas dos alimentos. Ou seja, os alimentos que nós reconhecemos como mais ricos em proteína, carne, peixe, marisco, ovos e depois as leguminosas. Depois há a questão de muitas pessoas também não tolerarem muito bem as leguminosas, portanto isto tem que ser um equilíbrio entre tudo. E nós não precisamos de comer a proteína toda de uma vez, a correr a seguir ao treino. Nós podemos consumir proteína ao longo do dia. Portanto, o ideal é também procurarmos alimentos que tenham pequenas quantidades, mas que nos vão dando esse retorno, por exemplo, nos snacks. Os frutos secos e as sementes são um ótimo exemplo para isso. 100 gramas de amêndoas tem 7 gramas de proteína, o que já é ótimo. Nós não comemos 100 gramas de amêndoas, mas se complementarmos alguns destes alimentos ao longo do dia já vai ajudando. Então, proteína é super importante e depois alimentos que tragam também muita vitamina C. E eu gosto sempre de dizer que no que toca à pele, as gorduras são super importantes. Portanto, pessoas que às vezes fazem dietas de emagrecimento e que fogem a 7 pés das gorduras, esquecem-se que as nossas células são feitas dos chamados fosfolípidos, que todos aprendemos na escola, não é? E elas precisam dessa gordura. Portanto, nós precisamos muito do azeite, das sementes, que também trazem as vitaminas antioxidantes que se dissolvem na gordura. Vitamina E, por exemplo, que é super importante. Isto é uma ótima notícia. Gostei muito de ouvir. Eu tenho uma pergunta, não tem nada a ver, mas eu tenho esta... É um mito que está aqui em si e eu preciso de alguém que valide isto para eu poder consumir ovos de forma mais... uma consciência tranquila. Quantos ovos é que nós podemos comer por dia? Há aqui a história do colesterol e dos ovos. Mafalda, ajude-me. Ganha-se €1 por cada vez que responde essa pergunta. Bom, não existe um limite. Posso comer ovos à vontade. Não existe, não está estudado, porque é um bocadinho... Mãe, estás a ouvir? É um bocadinho como eu estava a explicar há pouco. Depende de tantos fatores. Se for uma pessoa com um bom intestino, um bom trânsito gastrointestinal, um bom aporte de fibras e se for fisicamente ativa, não tem riscos acrescidos de colesterol, pode consumir ovos à vontade. Depois, o colesterol que normalmente vem dos ovos é um colesterol tendencialmente o chamado bom, HDL, e portanto, se nós tivermos uma alimentação rica em antioxidantes e que permita que não haja esta oxidação, se não fumarmos, se não consumirmos muitos açúcares e álcool, nós vamos ter esse efeito preventivo. Portanto, não há uma resposta para dar. Eu acho que há uma média saudável que nós costumamos apontar ali para os 2, 3 por dia, mas depois depende mesmo muito de pessoa para pessoa. É sempre uma questão de equilíbrio. Exatamente. Isso. Eu vou pegar noutra coisa que falou, que os suplementos como o colagênio e os antioxidantes, eles podem... Eu ia aí de novo, porque eu acho que sou das pessoas de 25 anos com stress e que se calhar também já podiam começar a fazer suplementação. E, portanto, eu gostava de saber se fazem diferença, ou seja, que diferença é que eles fazem. Como é que tentar perceber, tentar estruturar aqui um mito. Qual é que é o impacto deles na realidade? Então, primeiro, que eu acho que é importante só explicar é o impacto dos suplementos depende sempre muito do nosso estilo de vida e da nossa capacidade de absorção também. Então, a doutora Sofia falava da questão do tabaco, que é super importante para o envelhecimento da pele. Se tiver uma pessoa que tenha uma alimentação saudável e que fume, se calhar esta pessoa tem um fator bom e um fator mau. E, portanto, o envelhecimento vai ser meio termo, mas não é tão bom como se ela não fumasse. Se eu ainda juntar a questão do exercício, melhor ainda. Se esta pessoa tiver um bom aporte de proteína, melhor ainda. Ou seja, eu costumo dizer que isto são um bocadinho camadinhas que nós vamos construindo para que também a eficácia daquilo que nós tomamos possa ser potenciada. Não é? Se eu tomar colagênio e fumar, se calhar eu não vou ver resultados, porque aquilo que eu estou a dar como substrato é quase que a anular o efeito do colagênio. Então, depende imenso, com a alimentação é igual. Se eu tiver uma alimentação muito rica em açúcar, em álcool, em alimentos com gorduras que não são as saudáveis, não é? Se eu consumir muitas gorduras trans, e também alimentos que naturalmente degradam a microbiota intestinal, causam desequilíbrios na microbiota intestinal, isso vai se manifestar na microbiota da pele, o que faz com que a pele tenha também algumas irritações. E, portanto, tudo isto depende. Até a capacidade do corpo em absorver o próprio colagênio
é diminuída. Se eu tiver este reforço de antioxidantes, por exemplo, o que é que o colagênio vai fazer? Ele vai nos dar elasticidade ao tecido. Então eu costumo explicar que uma pele que tem falta de colagênio é uma pele que normalmente é um elástico que já não volta ao sítio, já ficou grande demais. Sim. É um bocadinho o que acontece com a pele. Perde a elasticidade e, portanto, não volta a ficar pequenino e então a pele fica flácida. Parece que temos pele a mais para o nosso tecido. Tentando reverter um bocadinho essa ação, a suplementação com o colagênio pode ajudar, mas ainda há pouco por acaso estava a explicar isso e estava a falar dos lasers e espero que a senhora não se tenha ido embora, que é para falar consigo a seguir. Porque estávamos a falar sobre essa questão, por exemplo, associada às gravidezes, se faz sentido, se não faz, Claro. não há estudos. Portanto, eu tomei as gravidezes e no pós-parto sempre. Eu não sei explicar se a elasticidade da minha pele se deveu à genética ou ao colagênio, mas tentei jogar pelo seguro. Isso. Não é? E aqui é um bocadinho isso, é tentarmos perceber que é um tipo de suplemento que é uma proteína, a partida não tem grande toxicidade, escolhermos bem, sem grandes aditivos, sem corantes, sem açúcares, etc. Escolhemos um que seja seguro em qualquer fase, nomeadamente numa gravidez, e portanto isso pode nos ajudar a potenciar, mas ele vai-nos no fundo dar esse suporte para que a pele estique e volte ao sítio. Sim. E numa Uma pessoa, ajuda extra. exatamente, numa pessoa que tenha um bocadinho de excesso de peso, às vezes as pessoas perguntam-me, mas eu tenho um bocadinho de excesso de peso, nunca tive cuidado com a minha alimentação, ainda vou a tempo? Vamos. Às vezes perguntam isso. Sim, ainda vai a tempo, porque se a pele esticou, se não há estria, se ela não está flácida com o suporte de gordura, aquilo que eu tenho que garantir é que a pele tem estrutura proteica para voltar ao sítio. O Não é? elástico ainda está bom. Sim, ou seja, dar-lhe aquele suporte de proteína para fazer aquele peso, no fundo, para que a pele volte ao sítio. Portanto, vamos sempre a tempo. E acho que é válido para qualquer questão de Sim. mudanças alimentares, isso vamos sempre a tempo. Sem dúvida. Para os 3 pilares. Vamos sempre a tempo. E para alguém que queira melhorar a saúde da pele através da alimentação, quais é que seriam assim, as 3 principais mudanças que eu recomendaria? Então, eu diria que a questão dos antioxidantes, um reforço de antioxidantes, aquilo que eu vejo na maior parte da minha prática clínica é que as pessoas não consomem a quantidade de legumes e de fruta que seria recomendada. E às vezes eu digo, ponha 200 gramas de legumes no prato. Se nunca pesou, vamos pesar só uma vez para ver. E as pessoas acham sempre que é imenso. Portanto, assim conseguimos perceber quão aquém estávamos. Isso é um ponto. E não é uma coisa que seja muito difícil de aplicar. Às vezes é só aumentar um bocadinho a quantidade daquilo que já fazemos. Depois, reforçar o consumo de gorduras. Ácidos gordos ômega 3 são super importantes neste papel anti-inflamatório. E, portanto, eu acho que aí é muito importante. Frutos secos, sementes, mais uma vez. Também os peixes, as algas. Nós podemos fazê-lo de várias maneiras. E também acho que outra questão, lá está, o aporte de proteína, eu diria que é sim dos principais, para garantir essa elasticidade, para garantir uma pele que tem capacidade de recuperação e também porque quanto mais massa muscular, mais longevidade nós temos, não é? Está muito associado. E, portanto, se sabemos que a massa muscular ajuda a manter-nos, a prevenir o envelhecimento precoce, por que não fazer também esse reforço? Treino, no fundo. Faz sentido, doutora Mafalda. Obrigada. Eu, antes de passar aqui ao terceiro pilar, eu acho que nós podemos todos assumir que o envelhecimento tem realmente um impacto emocional muito grande, principalmente na autoestima. E, portanto, eu convidava aqui uma reflexão, ou uma pergunta, talvez um bocadinho íntima, mas nós estamos todos entre amigos, estamos numa bolha de não julgamento. Quem é que não passou já demasiado tempo em frente ao espelho a contar rugas que antes não estavam? Começo eu. Não mintam, não mintam. Não vale contar cabelos brancos também? Claro, sim, incluímos os cabelos brancos, mais mãos de mar. Vamos ser honestos, está tudo bem, está tudo bem. Parece uma resposta mais honesta assim. E por isso, doutora Joana, assim a primeira pergunta, que é como é que nós podemos lidar com estas mudanças, que na verdade não são obrigatoriamente negativas, não é? Mas como é que podemos lidar com isto assim de uma forma mais positiva, mais leve? Acho que não seja. Eu acho que a primeira parte prende-se muito com isto que disse agora, não é? Que é o que é que nós pensamos sobre estas mudanças, não é? Porque muitas vezes nós associamos que é algo negativo, Sim. que envelhecer é negativo, que termos mais idade é negativo. Há um exercício muito giro que nós fazemos, porque nós estamos sempre muito preparados para ver o negativo, não é? Se eu perguntar quais é que são as vossas qualidades, vocês vão pensar em 1 ou 2 ou 3
E se eu perguntar assim, então e pontos a melhorar, defeitos? Normalmente nas consultas as pessoas Dar o dizem-me assim, papiro. dizem-me assim, isso aí tem muitos, não se preocupe, não é? Mas qualidades têm dificuldade em dizer, não é? E nós estamos muito mais atentos ao negativo porque é uma questão de sobrevivência, porque o que está bom, não é? Nós, ok, está bom. E nós muitas vezes fazemos isto, conquistamos alguma coisa e assim, ok, boa. Mas quando erramos em alguma coisa, ficamos muito tempo focados no que é que erramos e criticamos o que é que erramos. Então é muito importante nós pensarmos como é que pensamos o envelhecimento. E o exercício que eu estava a dizer, muito giro que nós fazemos vocês podem pegar numa folha e para todas as idades, não tem que ser só, quando falamos em envelhecimento as pessoas pensam que nós estamos a falar a partir de X idade. E não é verdade, nós todos os anos envelhecemos, não é? Todos nós. Então o que nós podemos fazer é pegar numa folha, dividir ao meio e de um lado vocês vão escrever tudo aquilo que vocês já viveram, experiências que já viveram, o que é que ganharam com os anos, que dificuldades é que vocês ultrapassaram, que qualidades é que ganhámos ao longo do tempo, pessoas que conheceram e do outro lado, o que é que vocês perderam. E nós ao fazer este exercício, nós vamos perceber que temos muito mais coisas boas e muito mais vivências positivas e experiências e coisas que aprendemos do que efetivamente aquilo que perdemos. E há pouco a pergunta foi sobre olhar às rugas ou aos cabelos brancos, mas eu agora gostava de perguntar no geral, à nossa autoimagem. Ou seja, quem é que já se olhou ao espelho e pensou, podia ser um bocadinho diferente? Não é? Porque lá está, quando nós falamos das rugas e do cabelo branco, nós pensamos nesta questão de envelhecimento. E se calhar aqui, e temos um público bastante jovem, pode pensar, não, eu ainda não pensei nisso. Mas e no corpo no geral? Na nossa imagem no geral? Já toda a gente passou por este processo, até porque nós vivemos numa sociedade também que privilegia muito, não é? Um certo tipo de padrão. Era exatamente aí que eu ia. Infelizmente a pressão social e os padrões de beleza afetam a forma como as pessoas encaram o envelhecimento. Aliás, o autocuidado, não é o autocuidado, a autoimagem e o envelhecimento também. E a pergunta seria, como é que nós podemos criar uma relação mais saudável com a nossa imagem? Uma das questões que nós costumamos trabalhar, passa sempre por trabalhar os nossos pensamentos e as nossas crenças em relação à autoimagem, porque nunca é sobre a imagem, é sobre como é que nós vemos a imagem, não é? Porque certamente já deve ter acontecido nós associarmos, isto é até um mito às vezes, dizer assim, aquela mulher é tão bonita, deve ter uma ótima autoestima. Não tem nada. Não é? Ou seja, e pode não ter, portanto, não é necessariamente a ver com a imagem, e isso é importante desconstruir, mas também nós trabalhamos muito na questão de olharmos para nós, para o nosso corpo, para a nossa imagem, como algo funcional, não é? E há um exercício que, eu falo muito de exercícios, mas eu acho que é o... Está ótimo, mas é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos prática. É útil. É prática. Tragam os Kleenex, vamos chorar no processo, mas exercícios. Não, exercícios bons. Bons, são lágrimas boas. Mas eu vou dar um exemplo e convido-vos todos a pensarem sobre isto, que é, nós temos um padrão de beleza, não é? E que muitas vezes nós ficamos frustrados por não o atingirmos e não gostamos da nossa imagem porque não estamos exatamente de acordo com aqueles critérios. E a autoestima, no fundo, para desmistificar, é quanto é que eu me estimo, não é? Ou seja, como é que eu me vejo a nível dos meus pensamentos, sentimentos, comportamentos. E então, muitas vezes, o que acontece é eu pensar, eu não gosto de mim, eu não me amo, porque eu não estou dentro daquele padrão. Então, agora eu convidava-vos todos a pensar nas pessoas que vocês amam, sejam filhos, maridos. Eles estão todos dentro do padrão certinho, do padrão de beleza? Alguém que seja exatamente aquilo que está no padrão de beleza? Mas vocês amam na mesma? Não é? Ou seja, a maneira como nós gostamos de nós não pode ser definida pelo padrão de imagem que existe, que podemos discutir depois isso, se é realista ou não é? Estaremos aqui até amanhã. Mas aqui a questão é nós pensarmos, se eu amo outras pessoas que não estão naquele padrão, porque é que eu a mim me obrigo a estar num padrão para poder dizer que gosto de mim? Não é? E então esse é um exercício muito positivo. Outro que se faz em relação a esta questão funcional, que eu estava a dizer que nós temos que olhar para nós como algo funcional, que às vezes nós vamos ao espelho, olhamos e dizemos assim, eu tenho esta celulite nas minhas pernas, não gosto de nada. Eu tenho a minha barriga tem aqui um bocadinho algo a mais, mas eu tenho pernas, as pernas permitem-me fazer o quê? Não é? Que eu tenho pernas, a minha barriga permite-me fazer o quê? Então o exercício que se faz é dizer assim, imagina que tiras tudo, não tens nada agora, de repente somos não queres nada. E também não tens as pernas. Não, como é que é? De repente não somos nada. E o que nós temos que fazer é, agora tu podes pedir as coisas de volta, uma a uma, mas eu nunca sei quantas é que eu vou ter. Ou seja, nós começamos a pedir assim, ok, eu quero as minhas pernas para andar, ok, eu quero os meus olhos para ver, ou seja, começamos a pedir e de repente começamos a perceber que, espera aí, eu sou grata por imensas coisas que eu tenho, então afinal o meu corpo não é assim tão negativo, não é? Então é um bocadinho esta troca da visão do
termos que ser bonitos naquilo que isso quer dizer, em termos de padrões, Muitas aspas. para aquilo que é funcional e aquilo que é bonito, e não querendo me alongar muito, mas eu acho que isto também é importante, que é as pessoas não se vão lembrar se nós tínhamos o cabelo mais bem penteado ou menos, estávamos com mais peso ou menos peso, as pessoas vão se lembrar de como é que nós as fazemos sentir. Se nós ajudamos, se somos simpáticas, se não somos. É isso que na verdade conta. Então acho que a beleza está muito mais interior do que exterior e este trabalho de desconstruir isto é muito importante, a saúde mental. Sem dúvida. Eu imagino que o autocuidado possa também ser visto como uma ferramenta psicológica. Como é que, ou seja, cuidar da pele, tão simples como fazer uma rotina, não é? Como aplicar, ter aquele momento que é para nós, para estarmos connosco. Eu acho que esse tipo de momentos pode efetivamente influenciar o bem-estar mental. Ou estarei enganada? Estou Não, super enviesada. certa, e há Boa. estudos sobre isso, efetivamente. A Ou seja, sério? o autocuidado aumenta, é uma correlação positiva com a autoestima, portanto, quanto mais autocuidado eu faço, também melhor são os meus níveis de autoestima, e nós podemos pensar nisto de uma forma que é uma coisa muito importante, é que não é egoísmo, que eu acho que isto temos que Sim, a tirar, não primeira é? coisa a desbloquear. Temos que desbloquear isso. Nós temos que cuidar de nós para cuidar dos outros, não é? A mesma coisa que pensarmos que nós somos copos com água, não é? Vamos imaginar. E eu quero dar água a outra pessoa, mas se o meu copo está vazio, eu bem posso Sim. tentar que não vai sair água, não é? Portanto, nós precisamos de cuidar de nós para cuidar dos outros. Está estudado cientificamente que quanto mais autocuidado eu tenho, também melhor a minha autoestima, e isto é muito fácil vocês perceberem, e acontece-me imenso em consulta quando existe baixa autoestima, o que é que, e aqui até corro o risco de fazer uma generalização, que é o que é que acontece muito, são pessoas muito cuidadoras, cuidam de toda a gente, cuidam, dão tudo ao outro, tudo, mas para elas não há tempo. Não é? E então aqui é muito importante pensar nisto, que o autocuidado efetivamente aumenta a nossa autoestima porque é uma forma de cuidar, Claro. é uma forma de amar. Nós não fazemos isso pelos outros, não é? Então temos que fazer isso também por nós. Justamente. Tirar o tempo para cuidar de nós, para podermos também criar essa relação. Sim. E, para finalizar, que estratégias e conselhos, digo, além do que já fomos falando, é que darias a alguém no sentido de ajudar a pessoa a passar pelas mudanças naturais da idade? Ou seja, mais do que construir o autocuidado, como é que nós sustentamos esse autocuidado e essa autoestima ao longo de todo o tempo e do envelhecimento? Eu acho que já fomos falando aqui de algumas coisas. Claro. Eu acho que, em primeiro lugar, é perceber esta importância de, efetivamente, nós cuidarmos de nós e fazê-lo de forma consciente. Eu falo de uns 3 Cs do autocuidado, que é uma nomenclatura que eu arranjei para ser mais fácil de decorar, que é o primeiro C é consciência, eu perceber o que é que eu preciso de fazer para mim. O segundo C é o cuidado, que é efetivamente eu dar-me esse cuidado. E o terceiro C, que é o mais importante, que é a consistência, que é o continuar a fazê-lo todos os dias. Não é? Então isto é muito importante, ou seja, a consistência é muito importante. E eu acho também que olhar para este lado positivo do envelhecimento, ou seja, o que é que eu ganho com a experiência, com os anos, o que é que isto me permite fazer, e também trabalhar o nosso discurso interno, que isto é muito importante, porque muitas vezes nós somos críticas connosco quando nos vemos ao espelho, quando alguma coisa corre menos bem, mas trabalharmos a autocompaixão, e a forma mais fácil de o fazerem é pensar como é que eu falaria com alguém que eu amo, o que é que eu diria àquela pessoa, porque nós às vezes olhamos para o espelho e dizemos, ai que horror, não gosto nada disto, mas se tivéssemos uma amiga ao Sim, espelho e ela ninguém dizia, não gosto nada disto, oh amiga, não é nada disso, estás tão bem, não é? Ou seja, para os outros nós não faríamos isso. Então é um bocadinho usar este discurso connosco e treiná-lo, não é? Porque os pensamentos negativos vão aparecer, mas eu tenho que dizer assim, ok, não era assim que eu Não falava falas com assim alguém comigo. que eu amo. Sim, e nós podemos falar connosco, acho ótimo. Sem dúvida. Bom, eu não quero repetir, mas eu acho que é importante nós finalizarmos com uma nota positiva, e portanto gostava de ir por todas e perguntar qual é que seria a principal mensagem ou conselho para dar a alguém que quer envelhecer bem e com saúde. Porque o problema, ou seja, o problema aqui não é envelhecer, nós vamos todos envelhecer e queremos envelhecer porque é bom sinal, mas nós queremos envelhecer bem e com saúde. Comece por si, doutora Sofia. Eu acho que é juntarmos um bocadinho de tudo o que foi dito aqui. Menos autocrítica e mais cuidado connosco. E ter a noção dos pilares fundamentais e básicos. E isto, eu sei que vai um bocadinho longe desta pergunta, mas estava a ouvir a Mafalda a falar. Por favor. E estava-me a lembrar daquilo que me acontece, eu acho que diria em todas as consultas, que é, vêm ter comigo à procura de tratamentos para melhorar a flacidez, ou vêm a perguntar sobre o suplemento de colagênio, e a primeira pergunta que eu faço é, o que é que come? Não fazem ideia. Qual é a quantidade de proteína que têm diária?
Não faz ideia. Usar protetor solar, não aplico. Ou seja, não comecemos pelo topo da pirâmide, comecemos pelas bases, que isto é fundamental. Muitas vezes também me dizem, eu gostava de ter uma pele como a sua, tão bonita, e eu faço exercício todos os dias, eu não fumo, eu bebo água, e eu conto as minhas gramas da alimentação de manhã à noite. Ou seja, há aqui pilares que são muito importantes no todo. Pá. Eu diria isto. É importante mantê-los. Diria isto, ou seja, não é necessário às vezes grandes milagres ou pensar eu só vou ter uma pele bonita, só vou ser saudável se gastar muito dinheiro. Não é isso, é mesmo a consistência, o priorizar a base e a consistência. Bonito, sem dúvida. Doutora Mafalda, conte-nos. Eu acho que do meu lado também é pedir um bocadinho de paciência, porque, lá está, nós sabemos que a alimentação é uma construção, nós muitas vezes vivemos uma vida inteira com determinados hábitos, determinadas formas de pensar, e isto é uma questão de paciência, termos tempo para irmos mudando aos poucos, para que também não seja demasiada coisa para mudar numa vida que já é estressada por si só, e, portanto, irmos mudando umas coisas agora, depois outras, mas que não é preciso complicarmos muito para termos um estilo de vida que previne o envelhecimento precoce. É termos um peso saudável, é termos bons hábitos, é cuidarmos de nós, é cuidarmos dos outros, é vivermos em comunidade, é termos propósito. Portanto, há muitas coisas que previnem esse envelhecimento. E envelhecimento não é só pele, também é cérebro, também é a nossa cabeça, não é? Tudo impacta, e há pessoas que têm uma taxa de envelhecimento muito grande, às vezes quando temos aquelas balanças de bioimpedância e temos pessoas de 30 com idades metabólicas de 50 e que se assustam, e tem a ver com isso, é o estilo de vida que a pessoa leva, a composição corporal que a pessoa tem, sujeita a um envelhecimento precoce muito grande. Às vezes não tem muito excesso de peso, mas tem muita massa gorda, por exemplo. Acho que isso é realmente importante, porque a paciência, sem dúvida, porque no fundo nós levamos uma vida inteira a construir hábitos, por isso não podemos querer ter hábitos diferentes de um dia para o outro, não é? É preciso paciência e consistência. A doutora Joana quer terminar com alguma notinha? Sim, eu acho que para além de tudo o que já foi dito, eu acho que para um envelhecimento saudável é muito importante nós não tentarmos ser igual a ninguém. E isto serve para o padrão de beleza, mas serve para o colega do lado, serve para todo o lado, que nós tentarmos encontrar em nós quais é que são as nossas especificidades, o que é que nos torna únicos, porque não vai haver ninguém igual a ninguém. Não vai, não existe. Eu faço sempre este exercício. Vocês estão aqui, não sei quantas pessoas, estamos bastante. Estamos imensas, na verdade. Podem olhar uns para os outros, vocês não vão encontrar ninguém igual. E depois há quem me diga assim, mas há gêmeos. Sim, mas os gêmeos também não são iguais. Não. Não há. As pessoas são todas únicas. E eu acho que o envelhecimento saudável também passa muito por aí. Não tentar ser igual a ninguém. Ou seja, tentar encontrar as nossas qualidades únicas e valorizá-las. Eu acho que passa por aí. Obrigada, doutora Sofia, obrigada, doutora Mafalda, obrigada, doutora Joana, obrigada a todos que aqui estiveram. Espero que saiam com ferramentas para envelhecer bem. E não se esqueçam da nossa promessa de protetor solar. Estão aí a bater palma? Não, protetor solar. Obrigada. Resto bom dia, divirtam-se muito, aproveitem o Summit. Obrigada. Obrigada. Obrigada.